Eu falei assim, eu falei assim. Quem não curtiu o vídeo, quer dar o bumbum pra mim. Quer dar o bumbum pra mim. O bumbum pra mim. O bumbum pra mim. E eu como mesmo, hein? Eu acordei com uma coceira irritante na cabeça, como se um grão de areia tivesse se alojado ali durante e decidido me atormentar ao amanhecer. Esfreguei o local com a palma da mão, piscando contra a luz cinzenta que se infiltrava pelas cortinas pesadas do quarto, o ar fresco da manhã carregado de um cheiro sutil de chuva recente misturado ao perfume residual de ervas da banheira. Meu corpo doía de um jeito familiar agora, músculos protestando das repetições exaustivas da noite anterior, quando eu havia treinado até o limite, desmaiando no tapete como um idiota determinado a provar algo para si mesmo. Sentei-me na cama, as cobertas de linho escorregando para os lados, e foi quando notei a pilha de roupas dobradas com cuidado na cadeira ao lado. Uma camisa branca de linho simples, um colete preto desgastado mas limpo, calças escuras de tecido resistente que pareciam feitas para movimento, e botas de couro macio que já tinham um ar de usadas, como se alguém soubesse que eu precisava de conforto sem frescuras. Elas não eram as minhas de ontem, alguém havia entrado enquanto eu dormia, o que me deixou um pouco inquieto, mas prático o suficiente para apreciar o gesto. Antes que eu pudesse me levantar para pegar as roupas, a porta se abriu devagar, revelando Elias, o mordomo, com sua postura ereta e expressão neutra que parecia capaz de lidar com qualquer surpresa sem alterar o ritmo. Ele carregava uma bacia de água fresca com uma toalha dobrada sobre o braço, parando ao pé da cama com um aceno educado da cabeça. Bom dia, Sr. Sieg. Vejo que o senhor acordou. Essas roupas são para o senhor vestir. A senhorita Nicolé instruiu que sejam confortáveis para o dia. O senhor irá encontrar o mestre Astolfo daqui a 20 minutos na carruagem. Ele é o irmão dela, um aventureiro respeitado. Sugiro que se apresse. Ele valoriza a pontualidade, e o dia promete ser movimentado. Eu parei de coçar a cabeça, assentindo enquanto absorvia as palavras, o cérebro ainda lento do sono. Astolfo? Certo, Elias. Obrigado pelo aviso, e pelas roupas. Alguma ideia do que vai rolar hoje? Nicolé mencionou algo ontem à noite, mas foi vago. Elias depositou a bacia na mesinha ao lado, ajustando a toalha com precisão habitual. A senhorita Nicolé planejou um passeio para apresentar o senhor ao mestre Astolfo e a companheira dele, Joana. Mais detalhes, creio que ela mesma explicará na carruagem. Se precisar de ajuda com o banho ou algo mais, é só chamar. A água está fresca, com um toque de ervas para revigorar. Ele se retirou com um aceno, fechando a porta suavemente, deixando-me sozinho com o tic-tac imaginário de um relógio correndo contra mim. Levantei-me, esticando os braços e sentindo as juntas estalarem em protesto. O desmaio no chão não havia sido gentil, deixando uma rigidez nas costas que me fez grimacear. Fui para o banheiro adjacente, mergulhando o rosto na água fria da bacia para espantar o sono e a coceira residual, o choque gelado correndo pela pele como um despertar brusco. O espelho embaçado mostrava meu reflexo. Cabelo branco uma bagunça selvagem, olhos vermelhos alertas mas cansados, sem sinal do brilho azul da luta com os lobos. Tomei um banho rápido na banheira de cobre, a água morna aliviando as dores musculares como um bálsamo suave, o vapor enchendo o ar com um cheiro limpo de sabão herbal que me fez sentir renovado, pronto para o que viesse. Sequei-me com a toalha macia, vestindo as roupas novas. A camisa se ajustava solta mas confortável no peito, o colete dando um toque de estrutura sem apertar, as calças resistentes o suficiente para qualquer caminhada inesperada, e as botas macias como se já tivessem moldado aos meus pés. Olhei no espelho mais uma vez, arrumando o cabelo com os dedos. Pronto para o mistério do dia, murmurei para mim mesmo, pegando a bolsa grande do canto, ainda recheada de suprimentos básicos como o cantil de água, bandagens enroladas, uma poção de cura rudimentar e a adaga embainhada, tudo pronto para o imprevisível.
Com o tempo apertado, desci as escadas, o eco dos meus passos misturando-se ao burburinho distante da cozinha, onde ouvia panelas tilintando e vozes baixas de criados preparando o dia. O pátio da frente estava banhado pela luz suave do sol matinal, a carruagem preta e simples esperando com os cavalos castanhos bufando impacientes, o cocheiro ajustando as rédeas com mãos calejadas e um bocejo disfarçado. Nicolé já estava lá dentro, encostada no assento de veludo gasto, olhando pela janela com um ar pensativo, o cabelo rosa amarrado nos rabos de cavalo habituais, os sininhos dourados quietos por enquanto, como se esperassem o momento certo para tilintar. Bom dia, disse eu, subindo e me sentando ao lado dela, a bolsa no colo para não ocupar espaço. Ela virou a cabeça, os olhos amarelos dourados piscando com um sorriso preguiçoso que dissipava qualquer tensão matinal, como se o dia já fosse uma aventura compartilhada. Bom dia, Sieg. Dormiu bem? Sem mais desmaios no chão? Elias mencionou que você treinou até cair. Impressionante, mas tome cuidado para não se machucar antes de uma missão real. Eu dei de ombros, acomodando-me enquanto a carruagem começava a se mover, as rodas rangendo nas pedras do pátio e saindo para as ruas ainda sonolentas da capital. Bem o suficiente, o corpo reclama, mas valeu a pena. E você? Pronta para apresentar esse irmão misterioso? Ontem à noite você mencionou que ele é nível 20, mas não deu detalhes. Ela assentiu, inclinando a cabeça para o lado com um tilintar sutil dos sininhos, o som leve como uma risadinha contida. Astolfo é. Astolfo. Cavalheiro até o fim, mas com um lado divertido que surpreende. Ele e Joana, a sacerdotisa dele, vão se juntar a nós para formar um grupo oficial. Hoje é dia de relaxar um pouco no parque antes de mergulharmos em mais missões. Você vai gostar, é cheio de monstros mansos e coisas para se distrair. Quem sabe não te inspira a aprender algo novo. A carruagem chacoalhava pelas ruas da capital, passando por barracas de mercado abrindo para o dia, mercadores arrumando frutas frescas e tecidos coloridos em pilhas organizadas, o ar carregado de cheiros matinais de pão quente e flores vendidas em cestos. Conversamos casualmente no caminho, ela falando de uma missão antiga onde quase caiu de um penhasco por causa de um goblin traiçoeiro, eu contando uma história vaga da vida antiga sobre um lugar onde criaturas comuns pareciam mágicas para uma criança, nada revelador demais, só preenchendo o tempo com risadas leves sobre como o mundo aqui tornava o normal em algo extraordinário. Espere até ver o parque, disse ela, os olhos brilhando com empolgação genuína. Vai mudar sua ideia de perigoso. E quem sabe, com Astolfo lá, ele te dá dicas sobre montarias, o hipogrifo dele é lendário. Chegamos ao Parque das Criaturas Encantadas, uma vastidão de gramados verdes ondulantes nos arredores da cidade, cercada por muralhas baixas encantadas que zumbiam fracamente com magia protetora, o ar carregado de cheiros doces de flores silvestres e feno fresco misturado ao riso distante de visitantes. A entrada era um arco de madeira entalhado com runas que piscavam em tons pastéis suaves, uma placa de bronze anunciando "Bem-vindos ao Parque das Criaturas Encantadas, onde o selvagem se torna amigo". Nicolé pagou a entrada, 2 moedas de cobre cada, nada que pesasse no bolso, e me guiou pelo caminho principal de cascalho, o sol aquecendo nossos rostos enquanto caminhávamos lado a lado, o vento leve bagunçando meu cabelo branco. O parque era um mundo à parte, vivo com uma mistura de natureza e magia que fazia o coração acelerar de empolgação infantil. Caminhos serpenteavam entre árvores frondosas com folhas que mudavam de cor ao toque, levando a recintos espaçosos contendo criaturas que pareciam saídas de contos de fadas adaptados para um mundo de perigos. Pastos abertos com coelhos chifrudos pulando em grupos fofos, os chifres curtos reluzindo como cristais ao sol, emitindo chiados suaves como risadinhas quando se aproximavam da cerca para farejar sementes oferecidas por crianças rindo. Lagos artificiais de águas cristalinas com patos mágicos que flutuavam criando bolhas coloridas que estouravam em confetes inofensivos, o ar ao redor deles cheirando a algodão doce e encantado.
Nicolé parou em um recinto com mini dragões do tamanho de gatos, escamas iridescentes brilhando em tons de verde e azul enquanto cuspiam faíscas que se transformavam em flores efêmeras, caindo no chão como neve colorida, os olhos deles piscando como uma inteligência selvagem mas contida pela magia de domesticação. Olha esses aqui, disse ela, aproximando-se da cerca baixa, onde um mini dragão se esticou preguiçosamente, as asinhas batendo devagar como se testasse o ar. São domados desde o ovo, inofensivos, mas com um toque de selvageria que os torna úteis para treinar magias de vínculo. Já pensei em adotar um para missões, mas eles são caros de manter. O que acha, Ciega? Você com um desses seria uma visão e tanto, imagine em uma exploração noturna, cuspindo luz em vez de fogo. Eu me agachei ao lado dela, estendendo a mão com cuidado, o dragãozinho farejou meus dedos, o focinho quente tocando a pele, e cuspiu uma faísca que virou uma margarida flutuante, girando no ar antes de cair na grama. São adoráveis, mas com um ar ameaçador por baixo, como se pudessem virar ferozes se a magia falhasse. Me faz pensar em aprender uma magia de domar monstros, imagine um desses como aliado em uma luta. Seria prático, e divertido. Ela assentiu, os sininos tilintando enquanto jogava uma semente para o dragão, que a pegou no ar com um salto gracioso, as escamas reluzindo como joias vivas. Boa ideia. Joana é especialista nisso, ela pode te ensinar quando a gente se encontrar. Vamos, tem mais à frente. O recinto das raposas lunares é o meu favorito, elas são como guardiãs noturnas, mas de dia são só bolas de pelo com truques. Andamos devagar, o parque ganhando vida ao nosso redor. Famílias piqueniqueando em gramados verdes, crianças correndo com balões encantados que mudavam de forma para criaturas pequenas. Grupos de amigos sentados em bancos de madeira sob árvores, assistindo pássaros com plumas iridescentes cantarem melodias hipnóticas que relaxavam a mente, o som suave como uma canção de ninar adaptada para um mundo de magias. Paramos em um lago onde patos mágicos nadavam, criando ilusões de arco-íris na água que dançavam ao vento, as penas deles reluzindo com um brilho etéreo que os fazia parecer mais predadores domesticados do que aves comuns. Nicolé comprou um saco de migalhas em um quiosque próximo, um vendedor idoso com um sorriso enrugado vendendo alimentos encantados por uma moeda de cobre, e jogou uma mão cheia no lago. Os patos se aproximaram em um borrão de penas coloridas, bicando e explodindo em confetes que flutuavam no ar como neve festiva, caindo em nossos cabelos e nos fazendo rir, o pó colorido deixando um cheiro doce de frutas no ar. Tenta você, incentivou ela, passando o saco para mim com um empurrão amigável no ombro. Joguei uma porção, e um pato maior veio, bicando gentilmente da minha mão, o bico macio como veludo, criando uma explosão de confetes vermelhos que pairaram ao redor como fogos de artifício silenciosos, o ar vibrando com uma magia sutil que fazia a pele formigar. Não é ruim, admiti, sentindo uma paz estranha se instalar enquanto sentávamos na margem gramada, as pernas esticadas na grama úmida de orvalho residual, o sol aquecendo a pele sem queimar. Me lembra lugares da minha vida antiga. Mas aqui é como se tudo tivesse um toque de perigo adormecido, esses patos poderiam virar algo feroz se a magia falhasse. Nicolé se inclinou para trás, apoiada nos cotovelos, olhando os patos com um sorriso distante, o vento bagunçando uma mecha do cabelo rosa. É o que eu amo nesse lugar, uma pausa do caos, mas com um lembrete de que o mundo é imprevisível. Sakura me trouxe aqui quando éramos kids. Ela fingia ser a guardiã das criaturas, e eu a exploradora que as domava. Eveline sempre ficava em um canto, lendo livros sobre magias de vínculo e ignorando nossa bagunça. E você? Tinha algo assim de onde veio? Lugares onde as criaturas pareciam vivas de um jeito diferente. Eu hesitei, jogando mais migalhas e assistindo os patos competirem por elas, as ilusões de arco-íris refletindo na água como espelhos quebrados. Tinha parques, sim, com criaturas comuns, nada como esses patos que explodem em confetes. Mas eu passava horas observando, imaginando histórias. Tipo, um coelho chifrado virando herói em uma lenda. Bobo, né? Mas aqui, parece real, me faz querer explorar mais, aprender a domar algo assim.
Ela balançou a cabeça, os sininos tilintando suavemente, o som misturando-se ao chiado dos patos. Não é bobo. É o que torna a vida interessante, imaginar o impossível e depois tornar real. Olha, vamos para as raposas. Elas são como guardiãs lunares, brilham à noite com uma magia que ilumina caminhos, mas de dia são só bolas de pelo com truques que fazem você rir. O recinto das raposas lunares era um bosque miniaturizado dentro do parque, árvores baixas com folhas prateadas que sussurravam ao vento, contendo as criaturas. Pequenas raposas de pelagem cinza claro que reluzia ao sol como se captasse luz invisível, olhos curiosos piscando como estrelas diurnas, pulando em sincronia como uma dança ritual que parecia coreografada pela magia. Uma delas se aproximou da cerca, o focinho farejando o ar como uma inteligência astuta, as orelhas pontudas tremendo como se ouvissem segredos. Nicolé comprou sementes encantadas de um vendedor próximo. Alimenta uma, disse ela, passando algumas para mim com um sorriso encorajador. A raposa tocou minha mão com o nariz frio, criando uma ilusão sutil de lua cheia. Flutuando por segundos, o ar ao redor esfriando como uma brisa noturna que me fez arrepiar levemente, o cheiro de ozônio misturado a algo doce e selvagem. Incrível, murmurei, impressionado, sentindo o formigamento na pele como um eco do meu próprio fluxo. Me faz querer aprender magias de domar de verdade. Elas seriam aliadas perfeitas para a exploração noturna, iluminando caminhos ou confundindo inimigos com ilusões. Nicolé alimentou outra raposa, que rolou na grama em gratidão, a pelagem reluzindo como neve ao sol. Joana é especialista nisso. Ela domou uma raposa lunar uma vez que cura a ferida só com ronronar. Vamos, tem um show de treinadores logo ali, mini dragões cuspindo padrões de faíscas. Astolfo e Joana devem estar esperando na lanchonete depois. O show era em uma arena aberta, treinadores com varinhas encantadas comandando as criaturas. Mini dragões cuspiam faíscas em padrões dançantes que formavam formas no ar, corações, estrelas, até silhuetas de raposas, o público aplaudindo enquanto as faíscas viravam pétalas caindo como chuva colorida. Sentamos em bancos de madeira, Nicolé ao meu lado, comentando baixinho. Veja como eles sincronizam mana, é básico, mas eficaz. Você poderia fazer algo assim com seu fluxo. Eu assenti, fascinado, a mente já imaginando aplicações em missões. Sim, talvez uma versão defensiva, faíscas que cegam inimigos. O parque todo é como um tutorial vivo. Depois, andamos para a lanchonete, um quiosque charmoso de madeira pintada em tons pastéis, com mesas ao ar livre sombreadas por um dossel de vinhas floridas que filtravam o sol em padrões da Pleiade, o cheiro de grelhados e doces assando misturando-se ao ar fresco. Vendedores gritavam ofertas de sanduíches quentes de queijo derretido com ervas frescas, frutas encantadas que mudavam de sabor a cada dentada, e sucos borbulhantes em copos de vidro que faziam bolhas coloridas subirem e estourarem como mini fogos de artifício. Nicolé acenou para duas figuras sentadas em uma mesa debaixo de uma árvore. Um homem alto de cabelo castanho curto, vestindo uma armadura leve de couro marrom como uma espada embainhada no cinto e uma capa negra peluciada jogada sobre os ombros, e uma mulher esguia de cabelos loiros, prateados longos, trançados com fitas brancas, em robes brancos de sacerdotisa com uma cruz dourada bordada no peito, um cajado delicado apoiado na cadeira e uma bandeira sagrada enrolada ao lado. Astolfo, Joana, esse é Sieg, meu parceiro novo de missões, apresentou Nicolé, puxando uma cadeira para mim e sentando-se ao lado com um gesto casual. Sieg, meu irmão Astolfo, nível 20, o cavalheiro que nunca perde a pose, mesmo voando em um hipogrifo, e Joana Dark, a sacerdotisa dele. Ela cura como ninguém, e Astolfo, bem, ele voa como ninguém. Astolfo estendeu a mão sobre a mesa, o aperto firme mas caloroso, os olhos castanhos piscando com uma curiosidade amigável que me fez sentir instantaneamente incluído, como se eu fosse um velho conhecido reencontrado após anos. Prazer em conhecê-lo, Sieg. Nicolé não parava de falar de você ontem à noite. Disse que você aguentou uma caçada de lobos como um veterano, e com um fluxo misterioso nos olhos. Impressionante para um iniciante. O que achou do parque até agora?
Já vi o recinto dos mini dragões. São meus favoritos, me lembram o Lunaire, meu hipogrifo, só que em miniatura, sem o risco de morder. Joana sorriu timidamente, os olhos roxos profundos encontrando os meus com uma suavidade que parecia carregar uma luz interna, o rosto corando levemente ao estender a mão para um comprimento mais delicado, os dedos frios tocando os meus por um segundo a mais que o necessário, como se testasse uma conexão. Olá, Sieg. Nicolé falou tanto de você, disse que você é rápido no raciocínio, mesmo em lutas. Se precisar de cura ou só de alguém para conversar sobre magias, estou aqui. Seu fluxo soa como uma bênção, já sentiu isso antes da luta com os lobos? O prazer é meu, respondi, apertando a mão de Astolfo e depois a de Joana, notando o rubor dela e o modo como Astolfo me olhava com um interesse sutil, como se avaliasse não só um aliado, mas alguém intrigante que valia a pena conhecer melhor. O parque é incrível, nunca vi criaturas tão doces, mas com um ar de perigo adormecido. Vi os mini dragões, sim, Astolfo. Me fez pensar em aprender magias de domar, seriam úteis em missões. E Joana, o fluxo foi instintivo, salvou a pele na hora certa. Talvez a gente teste juntos algum dia. Pedimos comida, sanduíches quentes de queijo derretido com ervas frescas e carne temperada, que chegavam fumegantes em pratos de madeira, o queijo esticando como fios dourados ao morder, o sabor defumado misturando-se ao crocante do pão. Frutas encantadas como melões que explodiam em sabores tropicais a cada dentada, mudando de morango para manga e até coco fresco. E sucos borbulhantes em copos de vidro que faziam bolhas coloridas subirem e estourarem no ar como mini fogos de artifício, o sabor refrescante como uma brisa de verão com um toque efervescente que ticleava a língua. Enquanto comíamos, a conversa fluiu natural, o quiosque ao fundo zumbindo com outros visitantes pedindo extras, o sol filtrando pelas vinhas em padrões dançantes na mesa. Astolfo morde a um sanduíche, gesticulando com a mão livre, o cape peluciado escorregando ligeiramente do ombro. Doma é útil, Sieg. Meu hipogrifo, Lunaire, tem habilidades que salvam vidas, voo rápido, garras que paralisam inimigos no ar. Se quiser, te levo para um voo teste um dia desses. Nicolé disse que você é bom em suporte, imagine combinando isso com magias aéreas. Seria uma dupla imbatível, você e eu coordenando de cima enquanto as garotas lidam com o chão. Joana assentiu, os olhos roxos demorando no meu rosto enquanto bebia o suco, o rubor sutil voltando quando eu a olhei de volta, como se o contato visual criasse uma faísca privada. Eu posso ajudar com magias de vínculo, Sieg. São básicas no começo, como sentir o fluxo de mana do monstro para criar um laço, mas com sua inteligência, você pega rápido. Nicolé mencionou seu fluxo nos olhos, soa como algo divino, talvez ligado a elementos lunares. Já sentiu isso antes da luta? Me lembra as bênçãos que eu recebo em orações, um surto de clareza quando mais preciso. Nicolé interveio, rindo enquanto roubava uma fruta do meu prato com um gesto rápido. Deixa o garoto comer, Joana. Mas sim, Sieg, Joana é a melhor nisso, ela domou um pássaro sagrado uma vez que cura a ferida só com um canto. E Astolfo? Ele flerta com todo mundo, mas é inofensivo, ignore se quiser. Sieg, conta pra ele sobre o chefe lobo, você desviou como se soubesse o que ia acontecer, foi impressionante. Eu contei a história da luta, exagerando um pouco as partes engraçadas, como eu quase tropecei no meu próprio pé antes do fluxo ativar, e eles riram, Astolfo batendo na mesa com empolgação, o som ecoando no quiosque. Você tem potencial, Sieg. Esse fluxo parece uma herança mística. Me lembra as lendas das raposas lunares na família Mara. Vamos testar isso em uma missão juntos. Eu cuido do ar, você do suporte, seria épico. Joana se inclinou para frente, os olhos brilhando com interesse genuíno, o braço roçando o meu acidentalmente ao pegar uma fruta do prato compartilhado, o toque lhe gerando um segundo a mais que o necessário, como se ela não quisesse soltar. Sim, eu adoraria ver. Você parece diferente, Sieg. Como se carregasse algo antigo, uma força quieta que surge na hora certa. De onde veio mesmo? Nicolé disse que é um mistério, mas você fala como alguém que viu mundos além desse.
Eu dei de ombros, sentindo uma conexão crescendo, nada forçado, só natural, como se o parque facilitasse isso. O ar doce e as criaturas ao fundo criando um pano de fundo relaxado para conversas honestas. Mistério é exagero. Sou um cara que caiu aqui de paraquedas, literalmente. Mas o fluxo foi instintivo, salvou a pele. Talvez a gente teste juntos, Joana. Astolfo, e esse hipogrifo? Conta mais, voar soa incrível. Como deve ser sentir o vento assim? A conversa rolou dali. Astolfo falando de uma missão onde Lunair o salvou de um abismo, descrevendo o voo com detalhes vívidos, o vento uivando nos ouvidos, a vista de nuvens como algodão, Joana compartilhando uma cura milagrosa em um vilarejo, onde sua bandeira sagrada criou um campo que parou uma praga, eu contando anedotas leves da terra adaptadas, como um parque onde criaturas comuns pareciam mágicas, Nicolé provocando todos com piadas sobre Astolfo flertando com o vento. Rimos quando Astolfo imitou um goblin tropeçando em sua própria cauda, Joana corando ao elogiar minha determinação na caçada, o rubor dela crescendo a cada troca de olhares, como se algo clicasse entre nós, um interesse quieto florescendo em olhares demorados e perguntas pessoais. Astolfo também se aproximava, os flertes gays sutis crescendo, você e eu faríamos uma dupla voadora imbatível, Ciega, com seu fluxo e meu Lunair, misturado a uma proteção fraternal que me fazia sentir parte do círculo, os toques no ombro ou risadas compartilhadas construindo uma proximidade amigável. Depois da refeição, andamos pelo parque, explorando áreas que não tínhamos visto. O recinto com lobos de pelagem azul que rolavam na grama como filhotes gigantes, emitindo uivos suaves que ecoavam como canções harmoniosas, o ar ao redor deles carregado de uma magia calmante que fazia os visitantes relaxarem. Um labirinto de arbustos encantados com enigmas simples gravados em placas de pedra, o que voa sem asas e brilha no escuro. Que resolvemos juntos, Astolfo adivinhando uma faísca de mini dragão como uma risada triunfante, Joana e eu trocando dicas sobre magias de ilusão, os dedos dela roçando os meus ao apontar uma pista, o contato enviando um formigamento quente. Nicolé liderava, provocando. Se vocês dois não pararem de cochichar sobre mana, vou domar um coelho chifrudos para carregar Cieg no colo. Paramos em um show interativo de treinadores, onde visitantes podiam interagir. Um treinador com varinhas encantadas deixou Astolfo tentar domar um pássaro com plumas iridescentes, a criatura pousando no ombro dele e cantando uma melodia que fez todos rirmos. Parece que Lunair tem concorrência, brincou Joana, os olhos demorando no meu ao dividir a risada. Eu tentei com uma raposa lunar, sentindo o fluxo de mana dela como um eco do meu próprio, o animal se aninhando no meu colo por um momento, criando uma ilusão de estrelas que nos cercou, Joana aplaudindo com um rubor que parecia mais pessoal que aplauso. Você tem um dom natural para isso, Ciega, disse ela, a voz suave, o olhar ligeirante como se visse algo além do truque. O dia se estendeu em momentos assim, piquenique improvisado em um gramado com frutas compradas no quiosque, onde Astolfo contou histórias de voos noturnos sobre a capital, Joana compartilhando lendas de santas que domavam sombras, eu adicionando piadas sobre domar o caos do dia a dia, Nicolé rolando os olhos mas rindo. A proximidade crescia natural. Joana se apaixonando aos poucos, os toques acidentais virando intencionais, perguntas como o que te faz feliz de verdade, Ciega? Levando a respostas honestas sobre liberdade e laços. Astolfo com flertes gays sutis, como você tem olhos que contam histórias antigas, me faz querer voar para descobri-las, misturado a conselhos fraternos sobre sobrevivência. Horas depois, cansados mas animados, fomos à guilda registrar o grupo. A elfa no balcão pegou nossas 5 moedas de ouro, taxa para grupos novos, e atualizou os cartões. Nome do grupo? Perguntou. Tsuke no Kitsune Kami, disse eu, a ideia surgindo como um flash. Os outros piscaram, confusos. O que é isso? Perguntou Astolfo, inclinando a cabeça com um tilintar de seninhos. Significa deuses raposa da lua, expliquei, a pronúncia fluido clara. Tsuki no Kitsune Kami. Soa misterioso, combina com a gente, raposas para astúcia, lua para o desconhecido. A atendente assentiu, o pergaminho piscando ao registrar. Ok, cadastrado.
Máximo 10 membros, 100 ouro para aumentar o limite do grupo. Sieg perguntou, curioso, mesmo sendo que a gente já ia em missões junto. Ela explicou, paciente, sim. Vocês vão ganhar mais o dobro de XP e moedas, mais reconhecimento, mais fácil ir em missões além do seu nível e ir em masmorras ou em portais e muito outros benefícios, como descontos em lojas afiliadas ou prioridade em quests urgentes. Sieg sentiu. Entendo. Faz sentido para crescer rápido. Depois da guilda, Astolfo puxou Nicolé para o lado. Vamos treinar um pouco. Mostrou algumas técnicas de montaria para você melhorar os reflexos, nada pesado, só para afiar. Nicolé bufou, mas sorriu. Certo, irmãozinho. Me mostra o que tem. Joana se virou para mim, os olhos roxos suaves mas determinados. E você, Sieg? Vamos para a cachoeira perto da guilda. Posso ajudar a fazer sua mana mais maleável, fluida e concentrada. Tenho livros com magias básicas a intermediárias, pode ser útil para o seu fluxo. Aceitei, e a semana que se seguiu foi um equilíbrio perfeito de esforço e leveza. Manhãs na cachoeira, Joana guiando respirações profundas enquanto a água cascateava ao fundo, ensinando magias básicas como luz flutuante, uma esfera simples que iluminava caminhos escuros, e intermediárias como bola de fogo pequena, uma chama controlada que eu praticava em pedras molhadas para não incendiar nada. Tardes em missões leves com o grupo, caçadas às limes gelatinosos que explodiam em gosma pegajosa, rindo quando Astolfo escorregava, Joana curando arranhões com toques que lhe geravam. Noites em piqueniques ou tavernas, conversas profundas sobre sonhos, Joana confessando medos de falhar em sua missão divina, eu compartilhando dúvidas sobre meu lugar nesse mundo, os laços crescendo em momentos quietos, como quando ela me ajudava a ajustar mana, as mãos nas minhas, o romance sutil florescendo em olhares demorados e confissões, como você me inspira a ser mais forte, Sieg. Astolfo treinava Nicolé em técnicas de espada, mas se juntava a nós para diversão, festivais locais com danças desajeitadas, caçadas noturnas onde eu testava magias novas, o grupo se unindo em risadas e apoio. No nível 10, a interface piscou. Parabéns, você conseguiu o que deseja. Como prêmio não pode ser nada roubado, mas antes você precisa participar de um teste para conseguir seu desejo. Derrote uma aberração das neves. Fui à guilda sozinho, aproximando-me da atendente. Onde vivem as aberrações das neves? Ela se assustou, os olhos verdes arregalando. Pra que você quer saber? Você sabe que você precisa de no mínimo nível 50 para conseguir matar um recém-nascido. Ok, onde posso encontrar um? Ela falou meio relutante. Na caverna do oeste tem um lugar onde as grávidas ficam. Se é e dar as costas e fala, eu lembro que tem uns deles na direção norte. Verdade. Atendente. E sim. Sieg sair da guilda e vai num cara com uma carruagem e mostra um saco de dinheiro e fala, me leva para a vila mais próxima do oeste. O cara fala, e pra agora? Sieg encara o cara, fala, certo, vamos. Eles foram em alta velocidade,